Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Mais uma vez estamos juntos aqui para buscar uma palavra, um direcionamento da parte de Deus, para podermos realmente desfrutarmos desse amor que Ele tanto tem nos entregado. E eu quero que vocês abram comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1, que vai dizer o seguinte: é uma história bastante conhecida, mas eu acredito que vale a pena refletir sobre ela. E vai dizer o seguinte: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. E por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. E no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. E todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. E então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Essa palavra de hoje, ela mexeu muito comigo, porque por muito tempo eu não conseguia compreender. Se Zaqueu não conhecia Jesus, como é que pode ele, sem conhecer Jesus, assim que encontra Jesus, ter uma transformação tão rápida e tão grande? E foi olhando para a história de Zaqueu que eu consegui descobrir uma coisa: de que o nosso coração e a nossa alma anseia por conhecer a Deus. Uma pessoa pode até dizer que ela não acredita em Deus e que ela não acredita em Jesus, que ela está de saco cheio disso tudo e que isso não é verdade, é balela, mas a verdade é que o nosso coração anseia por conhecer a Jesus. E Daniel, como é que você pode me provar isso? A prova disso é que Zaqueu não conhecia Jesus e ele buscou subir em cima de uma árvore para tentar enxergar a Jesus de longe. E deixa eu te dar uma notícia. Talvez você é dessa pessoa que está desacreditada da vida e que está achando que não faz sentido, que não quer mais saber de mais nada. Mas se você chegou até esse vídeo, deixa eu te dizer, você acabou de subir na árvore. E todas as vezes quando você sobe na árvore querendo enxergar Jesus de longe, Ele faz um convite para que você venha para mais perto. E eu quero dizer para você que uma das coisas que mais move o coração de Deus é o arrependimento. E o arrependimento, ele não se trata de simplesmente eu ter um choro. O arrependimento, ele não se trata de simplesmente eu me empolgar com a ideia de conhecer a Jesus. O arrependimento está diretamente ligado a uma palavra chamada transformação. O arrependimento não é quando eu choro, não é quando eu grito. O arrependimento é quando eu mudo. Quando eu mudo a minha atitude, quando eu mudo a minha maneira de ser, quando eu mudo aquilo que por muito tempo eu venho carregando de forma oculta das pessoas, mas que eu sei que eu trago dentro do meu coração. Eu quero falar com você hoje sobre o arrependimento e sobre receber Jesus na sua casa através do arrependimento. É muito interessante porque Jesus não precisou abrir a boca para falar absolutamente nada a respeito dos erros de Zaqueu. Somente a presença dele foi o suficiente para constranger Zaqueu, a ponto de ele olhar e falar assim: não, Senhor, em tudo aquilo que eu estou em falta, hoje eu decido verdadeiramente andar em comunhão contigo. Hoje eu decido abrir mão de tudo e eu decido caminhar do jeito certo. Então tudo aquilo que eu tenho roubado, tudo aquilo que eu tenho feito de errado, eu vou devolver e ainda muito mais. E o que eu quero que você entenda é que, sim, o tempo que você caminhou no pecado, o tempo que você caminhou no erro, vão ter as suas consequências. E muitas vezes você vai ter que pagar até mais do que aquilo que você fez. Mas o que eu quero que você entenda é que a diferença é que agora, quando você for pagar cada uma dessas coisas, Jesus vai estar caminhando com você. E todo o centro da palavra, ele é direcionado exatamente a Jesus.
E o que me chama a atenção é que quando Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu achava que Jesus não iria nem mesmo olhar para ele só queria ver Jesus de longe, mas Jesus enxerga ele no alto daquela figueira e fala assim: Zaqueu, hoje eu quero ficar na tua casa. E esse é o convite de Jesus para você nessa manhã. Jesus quer ficar na sua casa. Ele quer fazer morada em você, na tua vida. E você pode olhar para mim e falar: não, mas por quê? Eu tenho andado tão errado. Por que Jesus vai querer entrar na minha casa? É justamente por isso que ele precisa entrar, porque você tem andado errado. O próprio Jesus disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Eu quero que você abra os teus olhos para enxergar. É que hoje chegou o dia de Jesus ter um encontro profundo com você. Você precisa abrir o seu coração para viver esse arrependimento, para verdadeiramente viver essa nova fase dessa tua vida, mas não tem como você chegar nessa nova fase carregando coisas antigas. Sabe, tem uma história que eu gosto muito, e ela diz que um homem comprou uma casa de um outro rapaz, e o dono dessa casa, ele disse o seguinte: eu te vendo a casa, mas eu quero uma única condição. Eu quero que você deixe que eu seja dono de um prego aqui na porta da sua casa. E o rapaz falou: tá bom, sem problema nenhum, pode deixar o prego aí, você é dono do prego e eu fico com a casa toda sem problema. E ele comprou a casa e, passado algum tempo, o antigo dono da casa pegou uma carcaça de animal morto de alguns dias que estava fedendo muito, foi lá e pendurou naquele prego. E o novo dono da casa chega e fala para ele: mas pera, você não pode deixar essa carniça aí, tá impossível de morar nessa casa, como é que eu vou morar nessa casa com essa carniça pendurada? E o dono olha e fala para ele: ué, mas o prego é meu, então eu penduro o que eu quiser. Sabe o que eu quero ilustrar com você com essa história? Tem muita gente que quando olha para começar a caminhar para uma vida com Jesus, fala: eu vou ter que entregar muita coisa. Eu vou ter que parar de fazer muita coisa, eu vou ter que parar de ter muita coisa, eu vou ter que parar disso, parar daquilo, e você olha somente para aquilo que você vai ter que parar, mas você não olha para aquilo que você vai ganhar. E por que Jesus não te aceita só um pedacinho, só pela metade? Por que ele pede de você uma transformação completa e total? É porque não pode ficar nenhum prego na parede sequer, porque se ficar um prego na parede, o dono da casa pode vir e pendurar o que ele quiser nesse prego. E esse prego pode te impedir de viver a melhor fase da tua vida com a tua família, de viver a realização do teu sonho. Às vezes o sonho daquele rapaz era comprar uma casa nova, era comprar a casa dos sonhos dele, e de repente agora, por causa de um único prego, ele não consegue mais desfrutar da presença da casa dele e desfrutar da casa que talvez levou anos para que ele pudesse comprar. O que eu quero dizer para você é que você levou anos para chegar até esse momento, até esse vídeo, aonde Jesus está te fazendo um convite que é: vem caminhar comigo. E a pergunta que eu quero te fazer é: será que vale a pena comprometer toda a tua casa por causa de um único prego? Zaqueu não era um homem religioso. Zaqueu não era um homem que conhecia a respeito das coisas de Deus e tudo mais. Mas ele havia ouvido falar sobre um homem chamado Jesus. E ele falou: eu preciso conhecer quem é esse Jesus. E talvez esse seja o convite para você nessa manhã. Talvez seja o tempo de você conhecer, e você pode falar talvez: não, mas eu já estou na igreja, eu sou batizado, eu já isso, já aquilo. Não, eu não estou falando sobre você cumprir os ritos religiosos, estou falando sobre você conhecer a Jesus de uma forma em que toda a tua vida simplesmente pareça perda, se você não tiver ligado à presença única dele. E o meu convite para você nessa manhã é: deixa tudo e se lance de uma forma total e completa, como você nunca se lançou antes, aos pés de Jesus. E você vai perceber que quando a presença dele chegar, quando a presença dele entrar e encher o seu coração, você vai perceber que tudo aquilo que você tem carregado, tudo isso que você tem levado, não vai simbolizar absolutamente nada, porque ele vai se tornar completo e suficiente. O Salmo de número 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, se não o salmo mais conhecido da Bíblia. E
Tem uma tradução que eu gosto muito que ela diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo que nada vai me faltar. Não vai me faltar comida, não vai me faltar roupa, não vai me faltar provisão, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar nada. Mas quando eu digo o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, significa que ainda que falte tudo, eu estarei completo, porque a presença de Deus é o suficiente e total para a minha vida. Reflita sobre isso essa manhã. E não se esqueça, se você estava revoltado e apático contra tudo, você acabou de subir na árvore, só de assistir esse vídeo até aqui. E agora que você subiu na árvore, eu estou aqui para te dizer, Jesus está te fazendo um convite. Deixa eu entrar na tua casa hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha um dia extraordinário na presença dEle. Que realmente Ele possa transformar e revirar o teu coração para que você encontre descanso e alívio nele e em tudo que você fizer. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem fez sentido para você, curta, comente e compartilhe com os teus amigos. Se inscreve no canal para não perder nenhum devocional. E tenha certeza que hoje você vai ter um encontro profundo, real e total com Jesus na tua vida. Deus te abençoe.